Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lorraine Maceno e hoje eu tô aqui com a minha co-host, a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Tudo bom, Lorraine? Olá, ferrenhos! Obrigada, Guta, por ter vindo. E hoje temos o prazer de receber a Guta Pini. A Guta ela é advogada, ex-procuradora autárquica do DER Rondônia, redatora da Brasil Paralelo, produtora de conteúdo sobre política e direito e criadora do curso Manual do Brasil, um curso básico sobre a Constituição Federal para leigos. Muito obrigada, Guta, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com vocês, com o Instituto Damas de Ferro, um instituto que eu admiro tanto. Tive a oportunidade de estar com vocês aí no ano passado na conferência em São Paulo, foi maravilhoso. Então, estou realmente muito feliz. Que bom que a gente conseguiu bater as agendas. Já tem um tempo que a gente está tentando. Então, muito obrigada pela paciência e pelo convite. Imagina, para nós é uma honra ter você aqui conosco. E aos ferrenhos que estão nos ouvindo, que não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem o sininho, curtem e compartilhem o nosso conteúdo. Guta, antes da gente começar e adentrar no nosso tema hoje, que é trazer uma linguagem leiga sobre os assuntos tão importantes e técnicos que a gente trata no nosso dia a dia, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal quem que é a Guta e como que a Guta entrou nesse mundo da política, do liberalismo. Bom, eu sou de Porto Velho, Rondônia, para quem não sabe. Sou advogada, hoje eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu nem sempre fui liberal, hoje eu me considero liberal, mas eu conheci as ideias da liberdade ali em 2018. Até essa época, eu nunca tive uma visão socialista da coisa, comunista, nem perto disso, jamais, mas eu acreditava que era possível que as questões que a gente almeja, segurança, saúde, educação, eu acreditava que eram funções do Estado, que ele precisava fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, eu não achava que era possível ele fazer, que ele conseguiria. Então, eu ficava num limbo, porque, assim, é a entidade estatal que tem que fazer, mas ela não dá conta de fazer. Então, nunca será feito. Não existe outro caminho, não vai dar certo, essa é a vida. E aí, ao longo da caminhada, encontrei as ideias da liberdade ali em 2018, na época das eleições, até um pouquinho antes, e falei, nossa, existe isso, encontrei o paradoxo daquela coisa da desigualdade, igualdade, que o problema não é a desigualdade, é a pobreza. Eu falei, oh, meu Deus, é real. E eu trabalhava com o direito do trabalho, fui advogada trabalhista, defensora da CLT, eu queria ser juíza do trabalho, proteção total dos trabalhadores e o empreendedor capitalista malvadão, era isso que vinha na minha cabeça. Quando eu descobri essas ideias, bastou uma frase de um livro, eu estava lendo o livro Por que o Brasil é um País Atrasado, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E aí, quando ele falava ali que não adianta você querer resolver a questão trabalhista com proteção, você precisa criar oportunidades. Quanto mais empresas oferecendo emprego, são mais pessoas disputando aquela mão de obra, por conta dessa disputa, o salário vai aumentar. Meu Deus! É real isso, é exatamente isso, é lógico. Como que eu nunca fui apresentada a esse novo paradigma, a essa nova forma de pensar, a essa outra forma de pensar? O que me foi apresentado ao longo dos anos da faculdade de Direito, e a Lohane também deve ter passado por isso, é o completo oposto. É a proteção estatal, é a proteção que a legislação vai dar para o trabalhador, e existe sempre uma luta, são interesses inconciliáveis do trabalhador e do empregador. Então, eu construí o meu posicionamento com base nisso, com base no que me foi apresentado na escola, na faculdade, mas imediatamente, quando eu descobri essas ideias, eu falei, eu vou trabalhar por essas ideias. Porque do mesmo jeito que meus olhos foram abertos, eu quero contribuir para que outras pessoas também possam enxergar isso. E aí eu produzi uma série chamada Desmascarando a CLT. Foi meu primeiro conteúdo, assim, em série, né? Que eu gosto de fazer conteúdo assim, conteúdos contínuos. E o meu primeiro foi Desmascarando a CLT em 4 episódios. Ele encerra com uma live com o deputado federal Marcelo Van Hatten. Eu estava muito no começo do Instagram ainda.
mas ele topou fazer comigo essa live. E aí não parei mais. E estou cada vez mais consciente e convicta de que essas ideias são o que tem de melhor para o nosso país, para as nossas vidas. E eu era funcionária pública, eu tinha um cargo público, eu era procuradora, mas, né, conheci o liberalismo e isso também mexeu demais com a minha perspectiva profissional. E para quem quiser dar uma olhada nessa live que você, nessa série que você falou, onde consegue encontrar? Está no meu canal do YouTube, Guta Pini, e também no meu Instagram. Mas acho que é mais interessante assistir lá no YouTube, né? Coloca na TV e tal. E essas ideias, então, tiveram impacto, inclusive, na minha vida profissional. Eu não me via mais fazendo aquele trabalho dentro daquela estrutura estatal, embora eu acredite, sim, que existam funções fundamentais e que elas fazem sentido estar ali dentro da estrutura, mas eu não me enxergava assim. Então, eu tomei uma decisão, me preparei, porque eu também não é assim, né? Nossa, vou sair do meu cargo público estável e vou me jogar na vida. Não é assim que as coisas acontecem. Então, eu me preparei e hoje eu estou na iniciativa privada. Nós, do direito, a maioria do pessoal que faz direito, ele já sai da faculdade ou já entra na faculdade pensando em trabalhar para o Estado, né? Hoje em dia, da minha turma, se formaram 40 pessoas, hoje em dia acho que 15 são advogados. E o restante ou é concurseiro ou tenta trabalhar para o Estado. Você acha que essa é uma mentalidade que a gente cria antes da faculdade, já é criada já na educação básica, de que o Estado provém tudo e de quem trabalha para o Estado tem mais privilégios? Tu acha que a população geral já enxerga isso desde cedo? Eu acho que sim, Lohane, porque como nós vivemos num país em que não há liberdade econômica, em que não há incentivo para o empreendedorismo, para a criação, para a inovação, tudo é muito difícil, é natural que o ser humano vá escolher um caminho que lhe seja menos moroso. Ninguém quer passar pela dificuldade, a gente foge da dificuldade, isso é natural. Então, como nós somos empilhados, tem um monte de dificuldade empilhada na nossa frente para que a gente tome o caminho do empreendedorismo, a gente opta por um caminho mais estável, eu vou estudar ali um tempo, vou passar na prova, vou ter meu salário todo mês, não vou mais me preocupar com isso. Então, é muito triste que as pessoas escolham o serviço público por isso, porque não é muito comum você ouvir que as pessoas, eu quero trabalhar no serviço público porque eu tenho sonho de fazer aquilo, eu sempre sonhei com aquilo. Algumas pessoas sim, sonhei em ser juiz, queria ser um procurador, professor, enfim, de uma universidade, acontece também, mas a grande maioria eu sei porque eu vim desse meio. Eu busquei o serviço público porque eu queria. Gente, não tem jeito, eu preciso ter um salário, eu preciso ter uma coisa estável, uma coisa segura, né? Porque não tem outro caminho. A gente não enxerga outro caminho, né? Sim. Você acha que, voltando agora para essa questão da educação básica, essa mentalidade que a gente cria desde cedo, você tomou conhecimento e teve noção do liberalismo, teve consciência já adulta, né? Você acha que é possível a gente introduzir isso lá atrás, na infância já? Eu acho que não só é possível, como é absolutamente necessário. Porque quando você tem essas ideias já semeadas cedo, e aquilo faz parte da sua realidade, com a sua família, quando você vai para o mundo lá fora, quando você encontra um professor que está te doutrinando, aquilo encontra pelo menos um choque com você, sabe? Então você questiona, você volta para casa e aí você conversa com seus pais sobre aquilo, você acha aquilo estranho. Até porque, Lohane e Catarina, as ideias da liberdade, elas são naturais. Elas não é que as damas de ferro e os cavaleiros do liberalismo descobriram a roda. Não é isso. As ideias da liberdade, elas são naturais. Eles escreveram sobre algo natural. A gente vai percebendo as ideias e a gente vai catalogando nos livros. É assim que funciona. Mas ninguém descobriu que o bom... a gente não inventou que a propriedade privada é boa.
A propriedade privada, ela é boa, e nós percebemos que ela é boa, e aí a gente escreveu sobre isso. Então, elas são naturais, a liberdade, você respeitar o corpo do outro, respeitar o direito do outro, isso é natural. Só que, de alguma forma, como a gente não fala sobre isso, isso não faz parte das nossas conversas, é aquele natural e a gente vai vivendo. A gente vai vivendo aquele natural. E aí, quando a gente vai para o mundo fora da nossa casa, vai para a escola, para a universidade, a gente encontra ideias completamente antinaturais, que é a ideia coletivista, a ideia socialista. Só que como você não debatia aquele natural antes, você não conversava sobre aquele natural antes, ele ficou muito interno, ele não veio assim para o raciocínio, sabe? É no automático que você vive, e então você não consegue fazer aquele contraponto. Então eu acho muito importante a gente, desde cedo, ter muito clara essas ideias, para que a gente possa se prevenir os nossos filhos do que eles vão encontrar lá na frente, porque eles vão encontrar, e hoje eu acho que o brasileiro está cada vez mais consciente que os filhos vão encontrar uma militância pesada, uma doutrinação pesada nas escolas e nas universidades, e que as famílias precisam ter um background aí, ser um apoio para esses filhos, para que não percam esses filhos para essas ideias. Sim. Eu acho que as crianças, a gente aqui no Brasil, desde muito pequena, a gente é ensinado uma forma de ver o mundo, que a esquerda fez isso muito bem lá atrás, esse trabalho de ir para as crianças, ir para a educação, e acaba que virando o que eles ensinam, acaba virando um senso comum. Como você falou, as ideias de liberdade são naturais, só que aí a esquerda vende para a gente uma roda quadrada, e quando a gente propõe a roda redonda, fica, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, é óbvio. Você citou essa questão da oferta e demanda, que foi um fator que fez você vir para o liberalismo. E é um conceito simples, mas eu sinto mais dificuldade em trazer esses conceitos que para a gente, ou quando a gente entende, parecem simples, mas que às vezes você explicando para uma pessoa que não está tão ligada em política, tão ligada em economia, parece um pouco estranho. Principalmente essa questão da oferta e demanda, essa questão das liberdades, dos direitos individuais. Você citou também a questão da desigualdade, é uma coisa óbvia. Se você quer um país mais rico, a gente precisa trazer riqueza e não dividir a pouca riqueza que a gente tem. Quando a gente fala, tá, mas você está falando uma coisa óbvia, Catarina, mas não é senso comum na sociedade hoje. O que é senso comum é a gente precisa aumentar a igualdade, ninguém mais fala em diminuir a pobreza ou aumentar a riqueza. A minha pergunta para você, Guta, é como você acha que a gente consegue trazer esse discurso para uma pessoa que às vezes não está tão interessada em política, ou para uma criança? Como tornar essa linguagem simples para que chegue mais pessoas? Olha, a primeira atitude que a gente precisa tomar, eu entendo, é aceitar que não é óbvio para todo mundo. A gente, quando começa a ler e aquilo, enfim, encanta os nossos olhos, os nossos corações, nossa, né? Como que eu nunca vi isso? É óbvio. Não é para todo mundo, não é. E isso vai exigir de nós uma paciência para explicar 1000 vezes a mesma coisa. Sim. Então, assim, não é fácil. Entende? Então, assim, eu admiro demais as pessoas que perseveram, que estão falando e repetindo, porque vai ser um trabalho de falar e repetir até o último dia. Nós temos exemplos de liberais que ficaram até o último dia das suas vidas trabalhando por isso. Quantos livros nós temos, quanto material riquíssimo que nós temos, e a gente vai ler, não é uma novidade. Sabe? Sim. Você vê, os livros muitas vezes repetem o que eles já falaram antes, firma mais um conceito, porque é assim que a gente vai construindo. Então, partir do princípio que não é óbvio, ter a paciência, a perseverança e abrir mão de uma certa arrogância intelectual que às vezes nos toma, e entender que não adianta você pregar para convertido. Então, não é? Eu procuro... Sim. Porque quando eu soube dessas ideias, eu vi o quanto eu tinha para aprender, e eu me senti, meu Deus, é tarde para mim, tá muito tarde. Como que eu demorei tanto, né? E eu já era adulta, já estava formada e tal, e eu não sabia daquilo. E eu pensei, nossa, quantas pessoas também são adultas, já estão trabalhando e não sabem. Então, eu preciso falar de um jeito que não é o economês. Não adianta eu vir com
com termos técnicos, elas não vão entender, porque eu também não entenderia. Eu tinha muita dificuldade. Eu percebi, assim, que tinha, né, uma verdade naquilo, mas me faltava um pouco mais de didática, um pouco... Eu falei, gente, como é que eu vou entender isso? Eu sei que isso está certo, mas eu preciso esmiuçar isso. Então, eu procuro passar para a minha audiência de um jeito mais esmiuçado. Então, se precisar desenhar o desenho, se precisar fazer como se fosse um desenho animado, eu faço, como eu tenho, né, um vídeo bem animado sobre livre mercado. Então, eu acho que é isso. É a gente ter essa consciência de que vai ser difícil, exige paciência, não pregar para convertido e estar disposto a falar e repetir quantas vezes forem necessárias. E eu acho que esse é um dos nossos maiores erros quanto liberais, libertários e afins, é que a gente fala muito para convertido, né? A gente tem o costume de falar de forma difícil e não ter muita paciência para explicar e a gente acaba falando muito dentro da nossa própria bolha. O que a esquerda se destaca de forma diferente, porque a esquerda ela entra na cultura, né? Ela entra na educação, então ela consegue adentrar e ter uma capilaridade maior do que nós, liberais e afins. Eu queria que você falasse um pouco desse teu projeto. Eu vi que você tem um projeto também para crianças, né? Gostaria que você falasse um pouco para o pessoal, porque aquilo que você falou, da importância da gente preparar os nossos filhos, nós prepararmos as nossas crianças para enfrentar aquela doutrinação que vai vir, eu acho muito importante, que é o que você falou, a liberdade, a propriedade, são direitos, assim, são coisas naturais que a gente tem. Só que como as famílias no Brasil geralmente não discutem política, não discutem esses temas, quando a criança ela vai para a escola, quando ela vai para o ambiente social, ela não está preparada para rebater, então ela acaba só absorvendo. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto. Ainda é um projeto, é um desejo, é um sonho trabalhar essas ideias com as crianças, para as crianças e com as crianças. Eu escrevi um texto há um tempo sobre o livre mercado, baseado no livro As 6 Lições, do Mises. Eu trago um exemplo que ele trata no livro sobre a questão do controle de preços do leite. E aí eu levei isso para esse texto e eu gravei um vídeo e meu marido me ajudou na animação, porque aqui em casa somos eu e ele. E não tem uma super equipe, uma produção. Isso também fica uma prova de que, assim, comece com o que você tem. E faça o que dá para fazer e você vai influenciar no seu campo de atuação. É um a um. A gente vai mostrar essas ideias um a um. Não pode ter aquela pretensão de querer mudar o mundo e querer mudar o país, porque senão você para. Então, eu tenho esse projeto de trabalhar para as crianças. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu convido todos vocês a assistirem, que é sobre o controle de preços. E tem vários personagens, tem lá o governo, que é um monstrinho. Então, é bem engraçado e bem didático. E eu também tenho eu tenho escrito já um livro infantil, que está aqui no forninho. Eu pretendo terminar até o fim do ano. Vamos ver se sai. E é uma coisa inicial. Eu conheço a série Desbravando o Mundo Livre, que eu até tenho aqui os livros deles. Não sei se vocês conhecem essa série, provavelmente sim, né? Sim. Eles pegam os clássicos liberais e escrevem de uma forma mais infantil, né? Para crianças e jovens. São historinhas, são muito legais, eu tenho todos aqui. Mas eu não conheço outra iniciativa nesse sentido e que não seja apenas só os livros, né? Eu quero trabalhar nessa direção de livros, mas eu também quero essa coisa audiovisual, desenho. E, enfim, é bom que a gente fale mesmo, porque quem sabe tem outra pessoa que tem essa ideia também, tem os recursos, pode fazer também. Quanto mais gente fazendo isso, melhor. Eu não quero exclusividade, eu quero que essas ideias sejam cada vez mais conhecidas. Sim, eu acho que tem muita demanda para isso, né? Exatamente. E as crianças hoje em dia, elas passam muito tempo no YouTube. Então, se a gente tiver esse tipo de conteúdo, eu acho que é essencial e deixar disponível para elas, né? E você acha que é possível explicar com exemplos do dia a dia a importância da liberdade individual? O que é a liberdade individual para as crianças ou para aquele cara totalmente leigo? Eu acho que sim. Eu acho que até numa brincadeira, e isso é possível, né? Você usar aqueles momentos da convivência para passar esses conceitos, a criança não precisa nem perceber que aquilo está sendo um ensinamento. É ali
na própria brincadeira, né, você vai vivenciando aqueles conceitos, a questão da... Por exemplo, quem nunca passou por uma situação quando era criança, adolescente na escola, que está marcado um passeio, o pessoal, nós vamos para um passeio na piscina, enfim, vai ter um churrasco na escola, e aí alguém na sala de aula faz uma coisa errada, pega alguma coisa de alguém, faz uma travessura na sala, enfim. E ninguém sabe quem é, quem foi. E aí a professora fala assim, bom, se nós não descobrirmos quem foi que fez essa travessura, ninguém mais vai no passeio. Quem nunca passou por isso? Como assim? O erro de uma pessoa vai tirar o direito de todos os outros de usufruírem de algo que foi prometido para todos? É mais ou menos assim que o governo autoritário faz. Entende? Sim. É mais ou menos assim que funciona. Então, isso também mostra, olha só, já mostra a falha, a sua incompetência de apurar os fatos. Então, você joga a sua incompetência de apurar os fatos, de resolver um problema nas costas dos inocentes? Como assim? Então, isso são coisas para a gente parar para pensar também. Os professores, os diretores, os pais, às vezes os pais fazem isso com as crianças. Tem os irmãos lá, um fez a coisa errada, ninguém mais vai na piscina. Todo mundo vai pagar por ele. Então, olha como é que fica a cabeça dessa criança. Ela já cresce achando que é assim, todo mundo vai pagar pelo erro do outro. Quer maior violação das nossas liberdades do que isso? Então, imagina você faz uma brincadeira dessa com a criança, encena alguma coisa nesse sentido, o que você sentiu? Que você não pôde fazer isso porque o outro violou uma regra e você está pagando pela violação do outro. Tá errado, individualização da pena. Cada um vai responder pelo seu crime, o crime não passa, a pena não passa da pessoa do condenado, não é assim? É. Ou deveria ser, pelo menos. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Eu acho que esse é um conceito que é difícil de explicar, mas a melhor forma realmente de explicar essas coisas, ainda mais para crianças, para adolescentes, é através de histórias. Você conta uma história, mostra um exemplo que isso aconteceu, é muito mais fácil transmitir aquele conceito, você dando um exemplo, falando assim, imagina se fosse você. Porque você coloca a pessoa no lugar daquela outra pessoa, cria empatia também. Teve um vídeo muito bom que eu vi esses dias no YouTube, eu não sei se vocês viram, ficou meio viral, é um professor, se não me engano, americano ou britânico, que ele tá falando com os outros alunos, era sobre a J.K. Rowling. Aí ele falava assim, o aluno falava assim, a J.K. Rowling é transfóbica. Professor, tudo bem, mas por que ela é transfóbica? Você pode trazer algum exemplo? E numa conversa assim, tranquila, o aluno foi conversando com ele, foi vendo, não, eu ouvi falar isso, alguém me falou isso, a maioria das pessoas na minha sala também acham isso. E aí, quando você vai ver, ele não tinha uma base para fundamentar aquele argumento. Ele estava repetindo o que ele ouviu outras pessoas falando. E eu acho que o nosso mundo hoje está construído muito dessas narrativas. Mas é verdade? É aquela coisa de uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E a gente precisa quebrar isso, como você falou, Guta, tem que ter paciência, não adianta falar para convertido, a gente tem que repetir 1000 vezes a mesma coisa, e não adianta a gente querer brigar, querer ganhar discurso. Eu vejo na internet, no YouTube, dá muita view, né? Você vai ver um debate, fulano massacrou o outro, fulano venceu o debate, mas o que você ganha com isso? Nada, você está só aquecendo sua base e ganhando palmas de quem já gosta de você. Mas para a gente convencer o outro mesmo, precisa com calma e derrubar essas barreiras, né? Eu acho que essa é a coisa mais difícil que a gente tem hoje e é combater essas narrativas da esquerda que acho que está muito na mídia. Como que você enxerga, assim, o futuro, essa questão dessas iniciativas que a gente tem hoje que estão dando nessa direção? Porque eu acho que a gente não tinha muitas iniciativas nesse sentido até 10 anos atrás, 50 anos atrás, e a gente está vindo com mais força essas ideias de liberdade agora. Você acha que a gente consegue chegar lá? Você acha que a censura vai vir aí para cima da gente com tudo? O que a gente vê aí pelos próximos anos? O que você acha? Olha, eu enxergo as coisas assim. Eu vou fazer
tudo que eu puder fazer hoje com as ferramentas que estão disponíveis no momento. Nós não sabemos como será o futuro do Brasil no médio e longo prazo. Então, a hora é agora que a gente tem para trabalhar. Então, vamos usar as ferramentas que a gente tem. E hoje nós ainda temos uma ferramenta poderosíssima, que são as redes sociais. Não à toa, eles trabalham tanto para regulamentá-las, que é o jeito bonitinho de falar censurá-las. Então, se a gente continuar, se a gente perseverar usando essas ferramentas que ainda estão disponíveis e de um jeito estratégico, nós não estamos vivendo um momento normal no Brasil. Nós precisamos entender isso. Não é normal. Então, a gente precisa, dentro de um sistema anormal, eu vou lutar para que ele volte a atuar de forma normal, para que a gente restabeleça o Estado de Direito. Eu preciso trabalhar nessa direção. Mas se eles cortarem as minhas asinhas antes de eu fazer isso, eu não vou conseguir. Então, assim, eu sou otimista, eu acho que a gente precisa continuar trabalhando dentro desse ambiente que ele está normal, consciente disso, para que a gente não seja derrubado e tentando e driblando. Não acho que é o caso de se expor de forma que você possa correr o risco de perder a sua conta, porque isso é real. Hoje a gente vê os parlamentares e tudo, e eles falam, eles têm imunidade parlamentar. Sim. Eles têm imunidade parlamentar. Então, assim, e é triste que ainda assim, muitos deles tiveram as suas contas derrubadas. Então, o que eu tô querendo dizer não é que nós temos que ter medo e não falar. Nós vamos falar. Agora, eu acho que existem determinados exageros que às vezes eles não são necessários. Eles não são necessários. Aí entra como a Catarina estava falando, você lacra, você ganha views, mas às vezes você vai estar correndo um risco desnecessário. Então, eu procuro sempre, nos meus vídeos, trazer fundamento jurídico, se aquilo está errado, o que na Constituição fala para aquilo está errado, para eu estar embasada. E ainda assim eu corro o risco de perder minha conta. Eu estou sempre recebendo aquelas mensagenzinhas do Instagram, você tem certeza que quer postar isso, não sei o quê, já fiquei um tempo sem poder fazer live. Então, mas eu acho que nós temos esse instrumento, dá para usar de forma estratégica. A gente não consegue estar em todos os lugares que a gente quer, então as redes sociais, olha só, eu já estou falando com vocês, eu estou em Mato Grosso do Sul, vocês estão onde? A Catarina está em Indaiatuba, e você, Lohane? Estou em Chapecó, Santa Catarina. Olha só, olha que maravilha, e nós estamos aqui falando de liberdade, quantas pessoas vão nos ouvir, estão nos ouvindo, então vamos usar as ferramentas de forma estratégica e com paciência. E uma coisa que eu vejo como vantagem também é o fato das redes sociais, elas chegarem a um nível assim de pessoas que muitas vezes as informações não chegavam antes. Que hoje é muito raro você ver uma pessoa que não tem celular, que não tem um Facebook, que não tem um Instagram, que não tem um Zap, que nem eles dizem. Então, assim, é muito legal essa facilidade que a tecnologia trouxe. E como você falou, é muito importante a gente fazer uso disso, né? Nós aproveitarmos esse espaço para levar essas ideias de forma fácil. Guto, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal a sua atuação. Você acompanha o trabalho ali no Congresso do pessoal e tal. E como que você faz para trazer tudo aquilo que é tratado lá, que muitas vezes nós que somos formados, tal, temos esse conhecimento mais técnico, não entendemos, demoramos um tempo para entender as bizarrices que ocorrem. Como que você mastiga isso para a tua audiência? Então, é sempre um desafio, né? Mas eu procuro estar ligada ali na agenda da Câmara, do Senado. Nem sempre eu consigo acompanhar diariamente. Antigamente eu estava bem mais focada nisso, agora eu estou na Brasil Paralelo também, então isso acabou dividindo mais o meu tempo, mas eu gosto de passar para o meu público os projetos de lei, as tramitações, como se eu estivesse contando uma historinha. Geralmente é assim que eu faço. Então, eu produzo os meus stories nesse sentido, assim. Quem falou isso? Quem são os personagens? Como é que funciona uma coisa ou outra? Quando eu fui falar sobre CPI, aí mostrei quantos deputados tem na Câmara, quantos senadores. Imagina todos eles discutindo um mesmo assunto ao mesmo tempo. É muita gente.
Então, separam em comissões. Fica menos gente em cada comissão para tratar daquele tema. E a CPI é uma das comissões. Então, assim, eu procuro fazer desse jeito e levar a pessoa ao entendimento. E eu vejo que a minha audiência adora. Eu chamo isso no meu Instagram de PGD, que é o padrão Guta de didática. Então, eles sempre pedem, faz um PGD sobre isso, um PGD sobre a reforma tributária, um PGD sobre o STF, enfim. E aí, na medida do possível, eu vou atendendo, porque eu também tenho dificuldade para entender muitas coisas, porque, como vocês também sabem, eles não fazem nada para facilitar a nossa vida, nem para que a gente consiga compreender. Então, mesmo a gente que é da área, a gente pena um pouquinho. Então, se precisar também, eu dou uma ligada lá no gabinete do deputado, falo com o assessor, falo com o próprio deputado, se for o caso, ó, não estou entendendo isso aqui, qual que é o impacto, isso aqui é bom mesmo, não é, eu estou meio confusa, como é que é isso? E aí, trago para a audiência, né? De uma forma simples. Enquanto eu não entendi, enquanto não ficou simples para mim, eu não gravo. A gente só consegue explicar uma coisa quando a gente entende muito bem, né? E para quem te acompanha, assim, Guta, e admira o seu trabalho e também quer fazer alguma coisa para ajudar a liberdade aqui no Brasil, que conselho que você dá para essa pessoa? Ou para quem quer começar um canal, ou para quem é tímido, não quero colocar minha cara, mas eu quero ajudar a Guta, quero ajudar essas ideias de liberdade a avançar no Brasil. E eu vejo muitas pessoas perdidas em relação a não saber o que fazer para conseguir ajudar o Brasil, ajudar as ideias de liberdade para frente. Que conselho você daria para essa pessoa? Cola em alguém que já está fazendo alguma coisa. Procura um grupo de pessoas que estudam. Se você é de São Paulo, procura o Damas de Ferro. Procura as pessoas que já estão mexendo com isso. Joga na internet, entra nos grupos, você vai encontrar as pessoas. Não faz sozinho. Eu comecei absolutamente solitária, só com meu marido ao meu lado, e tem muito valor isso. Mas quando você começa a conhecer mais as pessoas, você vai vendo que você não está sozinha nessa luta. É ombro a ombro, sabe? A gente vai se ombreando, a gente vai se ajudando. Eu tô com uma dúvida sobre esse tema, aí o seu colega te passa, olha, eu li um livro, eu li um artigo, tem lá no Damas de Ferro, eu vi um post que fala exatamente sobre isso. E aí você vai lá e lê. Então, procura as pessoas, faz amizade, cria vínculos com as pessoas que têm essas ideias. Vai surgir. Alguma coisa dali vai surgir, sabe? Eu acho que assim, a coisa ela pode ser mais natural do que a gente querer improvisar alguma coisa. Então, começa procurando um grupo de pessoas e as ideias vão fluir. Isso é muito engraçado, que eu vejo, eu comecei a estudar, eu comecei pelo objetivismo, daí fui indo para o liberalismo e tudo mais, em 2014. E eu não conhecia ninguém, eu tinha uma professora de direito empresarial que me apresentou esse mundo, e eu comecei a estudar e prestar atenção nisso, e eu era sozinha e eu achava que não existiam outras pessoas que pensavam como eu. Então, quando eu conheci outros movimentos, eu fui vendo, meu Deus, quanta gente. E eu sei que às vezes tem muita gente que não nos acompanha ainda, ou que nos acompanha e também está sozinha lá em uma cidade minúscula, que nem eu estava, e acha que não tem outras pessoas que pensem igual. Né? Ontem eu estive numa reunião só para mulheres, assim, para falar sobre a importância delas se envolverem com política e tudo mais. E uma coisa que a gente falou é que no nosso dia a dia, muitas vezes nós convivemos com pessoas que pensam exatamente como nós. Mas às vezes a gente tem medo de falar sobre as nossas ideias, a gente tem medo de falar, eu não vou falar sobre política nesse ambiente, eu não vou falar sobre o que eu acho economicamente nesse ambiente, porque todo mundo vai me achar louco, ou eu tô viajando. Mas às vezes você abre a boca para falar e as pessoas ficam tipo, é isso. É isso. Então eu acho que é muito importante isso que você falou, da gente tentar se conectar com esses grupos e com pessoas que pensam semelhante. Que eu acho que para a gente vencer essa... A gente sempre tem essa mente, assim, no Brasil hoje tem essa luta contra a direita e esquerda, né? Mas eu acho que para a gente vencer a luta do Estado contra o indivíduo, a gente tem que se unir como indivíduos, sabe? A gente que tem que propagar os conteúdos, como você falou, tem um conteúdo da Guta que é interessante, eu posso trazer para esse assunto. Então, acho que a gente tem que fazer essa ligação, porque a esquerda como um todo, no movimento cultural, principalmente, ela é muito interligada. E a gente vê politicamente falando, como eles atuam no primeiro turno e depois se juntam todos no segundo turno, como eles atuam também na parte cultural. Na parte cultural e ideológica, eles são muito unidos. E nós, da direitos, liberais, libertários e afins, a gente acaba brigando por pouca coisa ou não se conectando de alguma forma, né? Isso faz toda a diferença.
toda. Com certeza. Eu acho que uma coisa que você falou interessante também, Lô, é como a gente também chega nessas pessoas que a gente não sabe que pensam igual a gente, e às vezes eu me encontro numa situação, por exemplo, eu tô numa roda de pessoas, a gente tá lá conversando, eu quero conhecer mais essa pessoa, só que eu fico com um pouco de receio de trazer um assunto de política. Porque eu penso, às vezes tem muita gente que não gosta disso. Tem muita gente que, quando você está conversando, quer falar sobre novela, sobre aquele assunto do dia a dia, e aí você quer trazer um assunto mais de economia, de política, e sente um pouco eu sinto, pelo menos, uma barreira para iniciar esse assunto com outra pessoa. Imagino que a Guta passe muito por isso, né, no Brasil Paralelo, ou mesmo no dia a dia, com o conteúdo que você faz. Como que você acha que a gente consegue superar essa barreira, uma pessoa que a gente acabou de conhecer, ou que não tem tanta intimidade, trazer esse assunto de uma maneira mais leve, que não afaste a outra pessoa? E, Guta, só para complementar a pergunta da Catarina, antes de você responder, como que você, uma servidora pública, quando você se ligou sobre isso e passou a produzir esse tipo de conteúdo, como que você conseguiu começar ou atingir o público que às vezes convivia com você e pensava de forma diferente? Bom, eu não acho que eu convenci ninguém que trabalhava comigo a pensar diferente. Eu não acho. Eu não acho assim que. Porque quem está lá dentro, né? É um jeito de pensar, é um jeito de ver as coisas. Você está ali dentro daquele sistema, a sua vida está em torno daquilo. E então eu não acho que isso aconteceu, não, sabe? Não acho. Mas enfim, eu continuei fazendo o meu trabalho, né? E assim, a gente não acho que não precisa ter muito essa preocupação. A gente tem que semear, vai jogando. Quem tiver pronto para acolher aquela semente, o terreno que tiver fértil para que ele possa florescer e frutificar, você não cuida do terreno do outro, você cuida da semente. Onde essa semente vai cair, se ela vai florescer e frutificar, aí já não é com você. Eu acho que a gente precisa tentar se desligar um pouco desse resultado e fazer o que a gente tem para fazer bem feito. Sim. Sabe? Só isso. E claro, né? Se o resultado for bom e maravilhoso, ótimo. A gente trabalha para isso. Mas, seja qual for o resultado, eu vou continuar semeando. E claro, eu vou analisar os resultados para ver como é que se eu tenho alguma coisa para mexer na minha semeadura. O que eu estou fazendo de errado? Porque eu não estou tendo resultado. Né? Eu também não vou, não. Só vou fazer, não estou nem aí para o que vai acontecer. Não é esse o ponto. É só você não ter aquela arrogância de achar que tudo aquilo que você faz precisa frutificar, irá frutificar, porque não, isso não está no seu controle. O que está no seu controle é fazer o que você pode fazer bem feito. Agora, essa questão de você se comportar em meios que não são liberais e como é que você começa essa conversa e tudo, eu acho assim, em havendo espaço, em havendo alguma abertura para isso, você tem que pensar, o que eu quero, assim, por que eu quero falar sobre isso? Sabe? É um ambiente, é um momento. Eu tô numa festa de aniversário, tô numa balada, tô tomando um café com uma amiga, não sei. Será que é o momento? Eu acho que a gente também precisa fazer um pouco essa análise para a gente não afastar as pessoas. Tem gente que tá só esperando você falar uma frase, a pessoa já quer desabafar, a pessoa quer conversar e vocês vão ficar horas falando sobre aquilo. Mas nem sempre é assim. Então, eu acho que tem momentos, e tem também, sabe? Nós podemos ser, as pessoas podem ler as ideias em nós. Como é que eu estou agindo? Como é que é a minha postura nesses ambientes? Sabe? Como é que eu me posiciono sobre qualquer coisa que está ali acontecendo? O liberalismo, ele não acontece quando eu estou nos eventos liberais. Ele não acontece... Sabe? É a nossa postura. Como é que a pessoa se comporta, né? Eu acho muito isso, assim. Então, sim, a gente teve... Pode terminar. As pessoas poderem ler em nós. Você é uma pessoa que se mete muito na vida alheia? Um liberal não tem que se meter na vida alheia. Sim. Você entendeu? O liberal, ele, olha, tá bom, amor, faz o que você quer fazer, eu tô fazendo aqui o meu. Se você é uma pessoa que tá controlando que a pessoa tá tomando Coca-Cola, que ela tá comendo batata frita,
você não é liberal. Entende? Que a coxinha, você tem que comer a coxinha pela pontinha. Você não pode comer pelo fundo. Como assim, cara? Deixa eu comer minha coxinha. Então, assim, eu acho que tem isso também, sabe? Começar com as questões do dia a dia. O Raduan Mello, ele fala muito, que vai muito de acordo com o que você trouxe, é que o nosso maior exemplo, a nossa maior forma de propagar as ideias liberais é na nossa vida. É a gente agir conforme esses princípios, não é a gente só ficar vomitando argumentos, tentando convencer as pessoas de que o liberalismo é bom, de que a liberdade econômica é boa, de que a liberdade individual ela deve ser respeitada, e no nosso dia a dia a gente não agir dessa forma. Ele fala muito sobre isso e eu acho que vai muito de acordo com o que você trouxe. A maior prova, tantas pessoas, eu sempre trago para a questão dos cristãos. Só um exemplo, as pessoas, quando elas são cristãs, eu acho que mais fácil de você convencer alguém a ser cristão é elas verem o teu exemplo. Eu acho que vai muito disso, vai muito também, não que o liberalismo seja uma religião, mas só para as pessoas entenderem a ligação, de que não adianta você falar sobre um assunto e você sair se intrometendo na vida dos outros. Dar o exemplo, né? Eu vejo muito assim, a pessoa é liberal, eu defendo a liberdade, eu defendo a propriedade, eu defendo o armamento, mas eu não aceito que você case com quem você queira casar. Isso acontece muito, sabe? Isso acontece muito. Então, eu acho que parte principalmente disso. Eu acho que além da gente falar de forma fácil, trazer argumentos fáceis para as pessoas entenderem as nossas ideias, é a gente demonstrar no dia a dia com as nossas ações que essas ideias funcionam, né? Você trabalhar e você focar no teu, você ser responsável pela tua vida, dá certo. A pessoa que está assistindo você, às vezes até uma pessoa mais jovem que a gente está tentando trazer sobre a questão da doutrinação, ela vendo que com você funcionou, talvez ela siga por esse caminho também. Concordo plenamente. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Eu acho que nessa questão que a Lohane falou também entra muito, por exemplo, assim, liberdade de expressão. A pessoa fala, eu defendo liberdade de expressão, mas aquele outro que eu não concordo, aí já não. Aí eu fico pensando, exatamente. Perceber a hipocrisia do que você está falando? É questão de dar o exemplo. Então, se eu quero ter liberdade de expressão para mim, eu tenho que defender a liberdade de expressão para o outro, mesmo que eu não concorde, porque senão a pessoa que não concorda comigo vai querer me calar. E aí, como que eu vou defender o argumento se eu defendi o contrário para ela também? E exatamente. Você falou mais cedo também nessa questão de trazer essas ideias para outras pessoas, eu vejo também muita gente. Às vezes a gente fala com o Instituto do Mais de Ferro, a Guta está falando também com o conteúdo que ela cria de política, a gente acaba falando para um público muito específico, que às vezes corre o risco de acabar falando só para convertido. E eu vi, por exemplo, o exemplo daquele moicano, do lutador de UFC, que fez a propaganda dos 6 lições, eu tô com ele aqui em algum lugar, do livro do Mises, e eu acho que ele acabou chegando em muito mais pessoas, e conseguiu furar a bolha muito bem. Então, acho que às vezes a pessoa quer fazer um canal que não tem nada a ver sobre liberalismo e é liberal, eu vejo que a esquerda assumiu muitos desses meios, né? Então, eles têm cantores, eles têm músicos que são todos da esquerda, e aí vão colocando algumas coisinhas no meio desse show. E aí, eu talvez um pouco repetitiva, mas eu queria perguntar para você, Guta, como que a gente consegue alcançar essas pessoas e furar essa bolha? Porque eu acho que essa é a maior dificuldade hoje. Como é que a gente fala de um jeito que acabe não falando só para convertido? Eu acho que... Seleções aqui. Eu tô com ele aqui atrás também, aqui. É um dos meus favoritos. Ali, não sei se está dando para ver, mas ele está ali atrás também. Dá para ver, dá para ver. É fabuloso esse livro. Eu acho, assim, que existem algumas oportunidades que elas aparecem. E quem está pronto, e quem quer, quem tem aquele ímpeto, ela vai fazer. Como foi o caso do Renato Moicano. Sim. Ele estava com microfone, ele estava com milhões de pessoas assistindo aquilo, e ele falou, cara, eu vou falar do que importa. Então, assim, sabe... como nós somos liberais, a gente acredita na autonomia do indivíduo e na liberdade, a gente precisa entender que esse também é um trabalho individual e que se a pessoa não quiser aproveitar a oportunidade que ela tem, o alcance que ela tem para falar aquilo, para levar aquela ideia, sabe? Ela não vai fazer. Ela é um indivíduo que tem os seus valores, as suas crenças, as suas preocupações, os seus interesses.
Então, assim, nem todo mundo, sabe, vai usar o espaço e a influência que tem para falar da verdade, para falar do bem, para falar do que é certo. Isso é uma pena. Mas, se nós somos liberais e a gente acredita e a gente respeita o indivíduo, então eu vou respeitar você aí. Eu acho uma pena. E a gente vai precisar lidar com isso. Sabe, poxa, mas a pessoa tá lá, tem milhões de seguidores. Se ela falar assim, olha, lê o Bastiat, lê só a lei. Então, o que se vê, o que não se vê dessa finurinha aqui, você lê numa tarde. Sim. Não, mas não quero. Não quero, porque eu tô aqui no mainstream, não vai fazer bem para mim, não sei o que, os meus contratos. Então, assim, sabe, eu tenho me convencido cada vez mais disso, que vai levar tempo, porque é uma escolha individual. A gente vai trabalhar. Nossa, quantas pessoas, né, estão aí trabalhando? Nossa, quem fundou o Instituto Damas de Ferro? Tem o Instituto Mises, Instituto Liberal. Quantas pessoas abdicaram de tanto tempo das suas vidas para trabalhar com isso? Foram indivíduos que fizeram essa escolha. E vamos apoiar esses indivíduos que já escolheram, que já estão trabalhando por isso, e ficarmos menos ansiosos com aqueles que ainda não fizeram. Sabe, vamos trabalhar aqui na nossa base. E porque poucas pessoas estão capazes de fazer muita coisa, sabe? Ainda a gente não precisou de muita gente para não deixar o PL da censura ir para frente. Sim. Sabe? Então, assim, o pouquinho que a gente tem, que não é tão pouco assim, a gente consegue fazer, sabe? Então, vamos trabalhar, vamos seguir, vamos continuar, e o resultado que a gente tiver para colher, a gente vai colher. E não vamos parar e respeitar a escolha individual de cada um, porque nós respeitamos, né? Sim, é por isso que eu sou otimista também. Nós somos muito imediatistas, né? E esse, querendo ou não, como a Kátia sempre traz nos nossos episódios, é um trabalho a longo prazo. Não adianta a gente achar que o brasileiro ele vai tomar consciência do que está acontecendo de hoje para amanhã. Como a gente disse, as pessoas hoje estão muito mais ligadas e interessadas nesse assunto do que elas estavam há 10 anos atrás. Esses dias eu fui falar sobre esse tema também, questão de política, numa cidade, a cidade tem 1.500 habitantes, não sei como que a cidade se sustenta, mas enfim, a cidade é Ouro Verde, o nome da cidade, é uma cidade aqui no, desculpa o palavrão aí, depois Rafa corta, mas no cu do mundo. E a gente conseguiu reunir 40 agricultores. Nossa. 40 agricultores, fiquei chocada, assim, a primeira reunião na cidade. Eles me acharam no Instagram, me chamaram, pediram para ir lá falar sobre essas ideias. E 40 pessoas que não têm tanto conhecimento técnico, mas que elas entendem aquilo que a gente falou sobre liberdade individual. Então, assim, eu falava sobre essas coisas, sobre o que a gente acredita, propriedade, liberdade, vida, e eles concordavam com absolutamente tudo. Então, assim, eu acho que é o que você falou, a gente não pode desistir, mas a gente também não pode forçar. E a gente tem que entender que poucas pessoas fazem grandes coisas. Então, assim, aquelas 40 pessoas, eu percebi que elas já concordavam com muita coisa, elas passaram a entender outras coisas, que, como você falou, a pessoa, às vezes, ela tem a noção de que o Estado, ele é o dever do Estado fazer determinada ação. E quando você explica para ela que não necessariamente precisa ser o Estado, que o indivíduo ele tem capacidade para prover aquilo, para fazer aquele tipo de coisa, dá um clique na cabeça de algumas pessoas, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz, porque é o que você falou, poucas pessoas atingem várias pessoas, isso para mim é um exemplo gritante. Mas quem que atingiu essas 40 pessoas? Você. Isso, uma pessoa. Olha exatamente. só. Semeando. Exatamente. É e assim, e uma coisa que eu cuidei aquele dia, que é o que você traz também, era para não usar linguagem complexa. Aquelas pessoas não iam entender metade do que o Friedman falou, metade do que o Mises falou. A gente tem que trazer isso para a realidade das pessoas. A gente estava comentando ali no começo do episódio, a Kátia estava falando sobre a questão da pauta econômica, né? Eu acho que um pouco do que a gente falha é a gente não conectar com o brasileiro normal com os problemas dele. O problema do brasileiro comum é totalmente ligado à parte econômica. Ele não está conseguindo colocar comida no prato dele por conta disso, mas muitas vezes a gente falha em comunicar. Teve outra situação que eu fui em uma outra cidade um pouco maior, Santa Cecília, eu fui com um amigo meu, provavelmente ele ouça o episódio. Cheguei lá para falar sobre essa questão também, e ele começou a falar sobre Milton Friedman. Daí eu olhava assim para ele e eu fazia assim. Tipo, cara, eram pessoas, tipo assim, totalmente o pessoal colono, assim, sabe? Tipo, o pessoal que
não sabe quem que é Milton Friedman, e eles não estão interessados. Eles estão interessados em entender o qual é a nossa ideia, eles se interessaram por isso. Só que, cara, era um monte de peão, assim, tipo, eles não tinham noção do que era o Milton Friedman. E eu tentava dar o toque para ele, tipo, amigo, não fala isso, não fala isso. E ele falava, depois eu dei um toque nele. Falei, ó, Antônio, eu preciso que você fale de forma mais simples, né? O pessoal ali, eles não sabem do que você estava falando. E eles até ficaram sem graça, se sentiram... Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas se sentem... Constrangidas. Constrangidas, essa é a palavra, porque eles não faziam ideia do que estava sendo falado. E isso eu acho que é uma coisa que, às vezes, a gente falha muito. O meu sócio, ele sempre dá o exemplo de um candidato nosso, que ele chegou e falou uma vez assim, seu Zezinho, estão vilipendiando o erário público. Ele não sabe o que é vilipendiar, ele não sabe o que é erário, entendeu? Você tem que chegar e falar para ele, cara, o político X está roubando dinheiro do teu bolso, tá tirando dinheiro do teu bolso, tá te impedindo de gastar mais com a tua família e de colocar mais comida no teu prato. Então eu acho que esse o nosso trabalho, sabe, a ser feito, é traduzir as nossas ideias. E ninguém traduziu melhor a questão do imposto, de como isso afeta a nossa vida, que a gente fala, a gente paga muito imposto, mas a gente não vê, né? A gente não vê o imposto, não vai lá, a pessoa física não tira a nota para pagar só o imposto e tal, tá embutido já no preço das coisas. Mas agora, com a taxação das blusinhas, que ficou 20% mais caro, gente, que aula que o governo tá dando pra gente. Olha só, sabe? Gerações, assim, a gente falando de imposto é roubo e não sei o que lá, e ninguém nunca conseguia visualizar. De repente, a blusinha vai ficar mais cara. Obrigada, Lula. Obrigada! E agora, quem sabe, quantos mais convertidos nós teremos agora? Sim. Olha só. E é o muito maior convertor. O mal está sempre a serviço do bem. Exatamente. Quer espalhar mais ideias. Tá essa propaganda para nós, né? Quer espalhar mais ideias. Como Sim, para espalhar mais ideias de liberdade aqui é só dar um microfone para o Lula e deixar ele falando lá, né? Deixa ele falar. Outra ação que ele ajudou muito no nosso movimento foi a atuação dele no Rio Grande do Sul. Foi essa questão da mídia tradicional forçar que os voluntários, que os civis estavam propagando fake news ao falar que eles estavam trabalhando. E a gente vê isso que é a beleza da rede social, né? Dela ser tão... Democrática, exatamente. Você vê vídeos de pessoas normais lá, puxando outros, socorrendo, e a Globo falando que era fake news. Então, assim, ultimamente, a melhor propaganda para o nosso movimento tem sido a esquerda e a mídia tradicional. Exatamente. E é assim que será sempre, porque quando você está num ambiente livre, num ambiente de liberdade econômica, num ambiente que prospera, naturalmente você está num ambiente em que o Estado é menor, em que existe liberdade econômica, então você não precisa falar tanto, sabe? As pessoas já respiram naquela atmosfera, já é mais natural, né? Embora a gente precise estar sempre relembrando sobre a liberdade, porque ela nunca está a salvo, né? A próxima geração tem que fazer também o seu trabalho. Mas o Brasil é um país, assim, fabuloso, cheio de oportunidades para que a gente fale sobre as ideias da liberdade, que se tem um lugar que precisa e que essas ideias sejam debatidas é aqui. Então, que coisa boa, né? Teremos sempre assunto, todos os dias, é só abrir as páginas dos jornais, o site da Câmara dos Deputados, recomendo. E aí você vai ver a oportunidade que você tem para trabalhar pelas ideias da liberdade nesse país. O Sensacionalista, não sei se vocês conhecem essa página, eles postaram esses dias, achei muito engraçado, eles pegaram uma notícia de uma mídia tradicional e colocaram assim, a notícia hoje é que, por incrível que pareça, essa não é uma notícia do Sensacionalista. Então, tipo assim, o Brasil não é para amadores, a gente fica dando motivo e, como você falou, tema todo dia para ser debatido. E o lindo do Brasil é que qualquer ação que você faça em prol da liberdade, por minúscula que ela seja, ela causa um impacto gigantesco, porque a gente não tem isso hoje, exatamente. Né? Eu sou muito otimista no longo prazo, acho que no curto prazo nem tanto, mas no longo prazo as ideias de liberdade vão ganhar no final.
Porque tem uma coisa que a gente entendeu e que a gente defende e que eles não conseguem nem entender esse conceito, que é o que indivíduos, como a Guta citou, vários indivíduos, às vezes não tantos indivíduos assim, sozinhos e separadamente conseguem Exato. trazer essa mudança para o mundo. Enquanto a visão deles, da esquerda, de quem quer mais Estado, eles entendem que tem que ter um poder centralizador e que aquele poder centralizador vai ditar o que os outros tem que fazer ou manipular. Enquanto a gente está ali, cada um fazendo o seu trabalho, o trabalho de formiguinha, e o trabalho de uma pessoa que vai influenciar a outra. A Lohane lá falando com 40 pessoas, você não sabe a semente que você plantou ali. Pode ser que uma daquelas 40 ensine um filho que vai ser um presidente do Brasil um dia. Então, assim, essa questão de semeando ideias, e você não sabe o que você vai colher lá na frente. Mas eu sou muito otimista em relação ao futuro, eu acho que a gente tem avançado a ideia de liberdade no Brasil, eu acho que isso é uma coisa que é uma onda que veio e que não vai mais parar. Se Deus quiser, nós não vamos deixar parar. Enquanto Exatamente. estivermos aqui, temos esse compromisso. Sim, e o seu trabalho, Guta, é sensacional na internet. Eu acho que a gente precisa de mais Gutas, precisa de mais gente falando, precisa de mais gente espalhando essas ideias, porque é isso que vai fazer diferença lá na frente. Precisamos de mais Catarinas, mais Lohanes, Instituto Damas de Ferro aí sempre conosco. Estamos juntas, meninas. Pessoal, estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio. Quero agradecer aos ferrenhos que nos acompanharam até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que as ideias de liberdade cheguem ainda mais longe. Eu queria agradecer a Catarina pela participação em mais um episódio. E, Guta, eu queria agradecer imensamente pela tua presença, por ter compartilhado conosco um pouco do teu trabalho. E eu queria que você deixasse um recado para os nossos ferrenhos. Bom, ferrenhos, continuem firmes nessa luta, nos estudos, nessa produção que vocês têm aí de artigos e de tradução das obras, esse trabalho ímpar que vocês já fazem no nosso país. Parabéns pelo trabalho, continuem, contem comigo no que eu puder ajudar, que a gente possa seguir semeando, que a gente não perca a fé no nosso país, que a gente não perca a fé em nós, no nosso potencial, no potencial dos indivíduos. Vamos ter essa clareza sempre das nossas ideias, trabalhar por elas. E estamos todos juntos, somos indivíduos, mas estamos aqui para também nos apoiar. Então, muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Até mais, Guta, até mais, ferrenhos. Muito obrigada, Guta. Muito obrigada, Lohane, até mais, ferrenhos. Até mais. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.